Olá, muito boa tarde. Neste dia reservamos habitualmente espaço para a economia de Francisco em preparação para o encontro de Assis, mas por ser hoje Dia Mundial do Doente, vamos olhar este tema com a presença do Padre José Manuel Pereira de Almeida, é o coordenador da Comissão Nacional da Pastoral da Saúde, também o secretário da Comissão Episcopal da Pastoral Social. Ele está hoje connosco e amanhã voltaremos então à economia de Francisco. Já vamos conversar, antes porém ficamos com os temas da atualidade informativa. A Universidade Católica assinalou no Porto o seu Dia Nacional, olhando a universidade como protagonista do futuro. A tradicional sessão solene do Dia da Universidade Católica Portuguesa foi desta vez comemorado a norte, no seu Centro Regional do Porto. O cortejo académico, que integrava os novos doutorados durante o último ano, antecedia palavras da reitora da instituição, em que esta recordou que a universidade não pode ir hoje pelos caminhos do populismo e tem de estar ao lado da transformação sustentável. Num tempo de explosão de novos e contraditórios protagonistas, pensar a universidade como protagonista do futuro significa reclamar o direito a fazer diferente. Uma autonomia sem condições significa encontrar uma proposta de valor que não decorra da reação às tendências ou às necessidades de curto prazo, mas que antecipe a transformação, que arrisque e que também saiba falhar, refazer e recomeçar. Na presença do Presidente da República, Isabel Capeloa Gil afirmou que a Católica vai ter a primeira faculdade de Medicina não estatal em Portugal, afirmando que o projeto tem qualidade, parceiros de referência e reforçará a educação médica no país. O país não se pode dar ao luxo de desperdiçar talento, obrigando-o a formar-se no exterior, e também porque queremos poder controlar a qualidade da formação dos médicos que aqui trabalham. E é relevante pelo valor acrescentado que traz para Portugal, criando impacto real na economia do conhecimento, num projeto sem intervenção de subsídios do Orçamento de Estado. Também o Bispo do Porto reconheceu as dificuldades levantadas ao projeto de uma faculdade de medicina. Dom Manuel Linda estranha as forças contrárias a esta intenção. Sabemos que é uma preocupação da Universidade Católica criar um curso de medicina e anda assim há tantas décadas e para nós o que faz nunca o deixam fazer. Ora, nós reivindicamos o direito a ensinar e a ensinar com qualidade. Claro que o Estado, nos seus órgãos, neste caso concreto o Ministério do Ensino Superior, pode e deve indicar-nos quais são os parâmetros mínimos, sem os quais, se não atingirmos, não pode haver abertura do curso. Mas, curiosamente, até neste momento a problemática não está a nível do Governo. Não sei onde está para ele não abrir. Marcelo Rebelo de Sousa, que presidiu a esta sessão solene, recordou os anos em que também ele foi professor na Universidade Católica, entre 1986 e 2002. Lembrou o espírito de família e, como Presidente da República, reforçou a justiça do Estatuto de Utilidade Pública que assiste à Universidade Católica, manifestando o desejo do poder político não ter dúvidas em relação a uma instituição de ensino cuja importância é clara entre os parceiros de ciência. Não pode haver visões mais tecnocráticas ou mais financistas que tenham dificuldade em enquadrar aquilo que a própria tutela da ciência enquadra sem dor nem angústia existencial. E porque eu penso que a substância acaba sempre por vencer as caracterizações jurídicas, entendo que nunca é tarde para que aquilo que de pormenor reste de reconhecimento do papel da Universidade Católica Portuguesa possa chegar e possa chegar sem mais delongas. Nesta sessão solene, a Universidade Católica conferiu o doutoramento honoris causa à professora doutora Maria Manuela Veloso, uma referência internacional no estudo da inteligência artificial, e distinguiu a juíza conselheira Maria dos Prazeres Beleza, com a medalha de ouro da Universidade Católica.
e Escola Superior de Biotecnologia da Católica do Porto inaugurou um novo edifício. Construído de raiz, o novo equipamento vem reunir no mesmo espaço diversas valências que até agora estavam dispersas em vários pontos da cidade. Traz realmente um equipamento da área das ciências e tecnologias, nomeadamente da bioengenharia, da microbiologia e das ciências da nutrição, para este espaço, com uma clara vantagem de termos aqui diferentes saberes, diferentes conhecimentos que se podem intercruzar, quer para os alunos que seguem os nossos cursos, quer para os investigadores. O novo edifício foi inaugurado pelo Presidente da República, que se deslocou ao Porto para se associar às comemorações do Dia da Universidade Católica. Marcelo Rebelo de Sousa visitou alguns espaços e laboratórios do novo edifício que representam um impulso na investigação científica no nosso país. Um passo importante que foi lembrado pela reitora da instituição. Na Católica, nunca nada foi fácil, o que dá mais gosto aos conseguimentos. Temos espírito pioneiro e, por isso, é com redobrado orgulho que hoje inauguramos o novo edifício da Escola Superior de Biotecnologia, a primeira unidade académica dedicada à biotecnologia em Portugal, fundada em 1984. Com o novo edifício concluiu-se a concentração de todas as unidades académicas do Centro Regional do Porto, na Foz, e, ao mesmo tempo, fecha-se a incubação do grande projeto Alchemy, resultado de uma parceria entre o Estado português, através da ICEP, a Universidade Católica e uma empresa líder em ciência e tecnologia e no desenvolvimento e produção de ingredientes puros e sustentáveis para os mercados da saúde e bem-estar, beleza e sabores, a americana Amyris, numa iniciativa cujo valor total totaliza 42,3 milhões de euros. Com um equipamento científico avançado e a possibilitar uma investigação inovadora, esta nova infraestrutura significou também um aumento no emprego científico no nosso país. Este investimento em investigação, desenvolvimento e inovação tem uma duração de 5 anos e produziu já um impacto muito relevante na criação de emprego científico, permitindo a contratação de 70 novos investigadores, além de reforçar o posicionamento do Porto e de Portugal como grande polo de desenvolvimento do conhecimento no campo da biotecnologia e da economia circular. Numa área científica em que a investigação se cruza também com questões éticas, a nova unidade de biotecnologia tem a vantagem de coabitar um espaço universitário, paredes meias, com um Instituto de Bioética e uma Faculdade de Teologia. É necessário acautelar a questão ética e isso está presente. Mesmo as entidades financiadoras atualmente exigem um parecer de comissões éticas para que os estudos possam ser feitos, mesmo que não sejam estudos que envolvam pessoas, porque nem sempre isso acontece, mas mesmo assim, tudo aquilo que tem a ver com, mais tarde, uma aplicação humana, é preciso que tenha uma aprovação ética e, portanto, a nossa proximidade com o Instituto de Bioética, com a Faculdade de Teologia, facilita naturalmente que esses projetos possam ter uma vida mais rápida e também mais, digamos, mais saudável, mais sã. Mas este é um espaço que, no horizonte, deve ter sempre o progresso e o bem-estar da comunidade. Sempre foi nossa intenção, a investigação que desenvolvemos, que naturalmente tem uma componente fundamental, tenha também uma componente aplicada e que, portanto, os resultados possam ser transferidos para a sociedade, para as empresas, mas não só para as empresas, para a sociedade, para a comunidade, e essa é uma vertente que aqui sai reforçada, porque temos, no fundo, mais infraestruturas que nos permitem trilhar esse caminho, nomeadamente um piso inteiro dedicado, neste momento, a um projeto em colaboração com uma empresa e cujo objetivo é de facto atrair outras empresas para o know-how, que se interessem pelo know-how e pela tecnologia que está a ser desenvolvida. E é de facto uma das nossas apostas é continuar a incrementar essa transferência para a sociedade e para as empresas. Ou seja, a investigação não pode ficar nos laboratórios, ela tem que ficar ao serviço da sociedade e da comunidade. Um dia importante e especial para a Universidade Católica, com os alunos e investigadores de biotecnologia
a registar o momento pelo método preferido do Presidente da República. Tornar o médico um agente da morte é retrocesso civilizacional, considera a reitora da Universidade Católica. O que me parece mais grave é o ultrapassar de uma barreira civilizacional. O médico é um cuidador, cuja missão é defender a vida do paciente, melhorá-la, acompanhá-lo também nesse momento final, tirando-lhe a dor, e torna-se um agente da morte. E isto é uma alteração radical, cultural, civilizacional, com um impacto, eu diria, não sei se é impensável, mas que nós hoje não conseguimos estimar. A vida não se referenda, é verdade, mas acho que nós temos que ser pragmáticos e olhar para aquilo que é a realidade em Portugal. Entre a visão de que a vida não é referendável, que é a nossa visão enquanto cristãos, e o aceitar que se toma uma decisão dentro dos gabinetes e da Assembleia, sem participação, sem discussão pública, eu diria que arriscaria uma discussão pública mais alargada, em que se pudesse verdadeiramente mostrar que há uma opção à eutanásia, que a morte sem dor não é um privilégio da eutanásia, mas que a morte sem dor pode ser conseguida, feita, desenvolvida de outras formas. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode encontrar estes e outros temas. Agora, o Dia Mundial do Doente, está connosco o Padre José Manuel Pereira de Almeida, secretário da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, mas também o coordenador da Comissão Nacional da Pastoral da Saúde. Muito boa tarde. Obrigado por estar entre nós aqui no programa Eclésia. Hoje é Dia Mundial do Doente e o Papa Francisco referiu-se e assinalou este dia com uma mensagem que foi divulgada já há algum tempo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. É uma expressão retirada do Evangelho de Mateus, que dá o mote para esta a mensagem do Papa, em que ele volta a falar de esta cultura do descartável, particularmente, que vai atingindo também aqueles que se encontram fragilizados pela doença. É verdade. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. O Dia Mundial do Doente coincide com a festa de Nossa Senhora de Lourdes, e não por acaso. De resto, os 25 anos do Dia Mundial do Doente foram celebrados mesmo em Lourdes. Esteve o cardeal Parolin a representar o Papa Francisco, e essa preocupação tem vindo a ser apresentada com regularidade, ou seja, com alguma insistência, diria, e de uma forma genérica. Desta vez o Papa escreve que doente é sempre adjetivo, pessoa é que é o substantivo. Portanto, quando temos um doente, temos de facto uma pessoa doente. E se a doença é bom que desapareça, o doente é quem tem a dignidade da pessoa que somos, e por isso nunca pode desaparecer ou passar a segundo plano ou ser ainda menos descartável. E nesse sentido, o Papa volta a sublinhar a ameaça de práticas como a da eutanásia, claro. Voltando a manifestar a sua oposição, como ele diz, a projetos de legalização de práticas como esta. É verdade, e no que diz respeito à intervenção da Santa Sé neste domínio, agora tem tido relevância o Monsenhor Palha, que vai estar entre nós daqui a pouco tempo, num congresso exatamente sobre cuidados paliativos, na Gulbenkian e em Fátima, uma segunda e uma terça-feira de março, e eu creio que estas intervenções, que estão concertadas, obviamente, são oportunas no quadro português em que nos encontramos. O Papa sublinha também esta dimensão sagrada da pessoa, reforçando muito a atenção que deve ser dada à dignidade. Lá está a pessoa em si e não
o adjetivo doente, não é? Olhar a pessoa na sua dignidade, e é preciso reabilitar hoje em dia cada vez mais também esta dimensão quando escasseiam recursos, quando às vezes a economia fala mais alto, e isso também se vai refletindo nos cuidados de saúde. E muitas vezes era sublinhado que as pessoas são mais importantes que os números, e continua a ser. E nesta mensagem é também interessante o apelo que faz aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, colaboradores voluntários, auxiliares, cristãos, no convite que faz de seguirem o mestre, utilizar a expressão. Portanto, os discípulos seguem o mestre, o que quer dizer, e diz que é viver como Jesus e com Jesus sobre a terra, praticando os gestos que são próprios de Jesus. Isso, creio que muda tudo para os cristãos. Claro que, felizmente, não temos uns cuidados de saúde à parte, e somos, como este domingo se dizia, chamados a ser sal da terra, e, portanto, o fermento na massa é outro dos exemplos. E eu creio que temos belíssimos testemunhos de atitudes de cuidado, de humanidade extrema, em pessoas que não professam qualquer confissão religiosa, ou que, não sendo católicos, são nossos irmãos cristãos e comungamos da mesma atenção. Mas para os profissionais de saúde católicos, este seguir Jesus, e também olhando a mensagem do Papa, confrontados com estas situações de práticas que procuram pôr um fim à vida antes do seu tempo natural, o Papa aponta a objeção de consciência como uma opção, sim, claro, porventura necessária. Claro, é de resto um dos lugares em que a objeção de consciência se manifesta mais premente. A outra situação é na questão da guerra injusta. Não estou a dizer que há guerras justas, estou a dizer que a objeção de consciência também, ela, no que diz respeito a matar alguém, é sempre a situação em que ela se coloca, tendo nós a consciência dessa objeção. É coordenador da Comissão Nacional Pastoral da Saúde, e nestes tempos em que tanto se fala da escassez de recursos, de desinvestimento, das dificuldades e do excesso de trabalho que vai recaindo em cima dos profissionais desta área, pelo feedback que tem também daquilo que acontece nas unidades de saúde e por parte daqueles que são católicos, não é? E que se assumem como tal, como é que vão funcionando as coisas? Como é que vai percebendo também que se vai concretizando este testemunho cristão em tantos hospitais, diante de tantas pessoas em fragilidade? Eu queria, de facto, enaltecer a abnegação e o esforço de tantos e tantas em circunstâncias às vezes adversas. No que diz respeito ao não estamos numa boa fase global da saúde em Portugal, há muitas dificuldades e também económicas, e eu não serei a pessoa mais indicada para poder falar sobre isso, mas sei que preocupa muitas pessoas de muitos modos. Certamente que as soluções a encontrar não podem ser só ou do lado dos políticos ou do lado dos gestores dos hospitais, mas havemos de contar com médicos e enfermeiros e com todos os outros profissionais para, numa verdadeira esforço interdisciplinar, podermos reconstruir o Serviço Nacional de Saúde, que é tão importante em Portugal e que mudou tanto a condição de vida dos portugueses com a diminuição drástica da mortalidade infantil desde que começou. Claro. E esta presença da Igreja nas unidades de saúde também
vai estando cada vez mais assumida também como uma presença transversal de partilha de encontro com todos os profissionais, com todos aqueles que contribuem para o funcionamento do sistema de saúde. É uma presença não acantonada, digamos assim, e cada vez mais transversal e presente nas unidades hospitalares. Como dimensão de alívio e de consolo, para utilizar as palavras do Papa nesta sua mensagem. Nós que recebemos alívio e consolo de Cristo, somos também chamados a ser alívio e consolo para os irmãos com atitude mansa e humilde à imitação do Mestre. Isto é umas palavras do Ângelus de 2014, que o Papa retira para colocar nesta mensagem, e eu acho que são muito oportunas. E num Dia Mundial do Doente, pensar no doente, importa também olhar esta dimensão do sofrimento, que hoje todos procuramos evitá-lo, isso é legítimo, como é lógico, mas queremos quer não, ele faz parte da condição humana e não há vida ciência sem sofrimento, possível, nem recursos que permitam uma vida isenta da dor e do sofrimento. Ele tem que ser assumido também. A dor, creio que apesar de tudo se trata, no sentido que dores que não são úteis para o diagnóstico ou para a evolução de uma situação, há maneiras de tratar a dor, e hoje é claro que o tratamento da dor é alta costura, e há consultas de dor já muito especializadas e são muito importantes. Mas aquele sofrimento, mesmo sem dor, carece de uma presença humana que o faça suportar esse alívio e consolo que temos que ser uns para os outros. Muito bem, Padre José Manuel Pereira de Almeida, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. A terminar, recordo ainda que mais logo a edição rádio do programa Eclésia passa pela Antena 1, quando forem 22h45. Nós agradecemos a sua atenção, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.